pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Vamos ao segundo vídeo da nossa série sobre o sistema nervoso autônomo? Super legal esse assunto, né? Lá no primeiro vídeo a gente viu aspectos bem gerais do sistema nervoso autônomo, certo? Vimos que ele era dividido em sistemas nervoso simpático e parasimpático. Começamos a ver ali algumas diferenças anatômicas das fibras pré-ganglionares, pós-ganglionares. Outra diferença anatômica que a gente viu é da origem dela no sistema nervoso central, certo? Agora, nesse segundo vídeo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, certo? Tudo bem, a gente já sabe que tem gânglios, mas onde estão localizados esses gânglios? Todos eles são iguais? Como que eles se comportam? Tem comunicação entre eles? Como que isso está organizado? Como que essas fibras chegam até as vísceras? Elas vão isoladas? Elas vão acompanhando alguém? Tem sistema nervoso simpático chegando aqui, ó, no seu membro superior? Será que tem? Vamos ver isso nessa aula? Vai ser super interessante, você vai gostar bastante. E se você gostar, deixa seu like aqui no canal, certo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter um super prazer em responder todas as dúvidas. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui no comentário também, que eu vou responder a sua sugestão e vou fazer o vídeo na maior boa vontade. Tudo bem? Combinado? Fala para um amigo seu que você está gostando do canal e não deixa de seguir a gente lá no Instagram, Entendendo Anatomia. A gente vai colocar várias novidades lá, sorteios, combinado? Então vamos agora para a aula do sistema nervoso simpático e parasimpático? Aposto que você vai amar. Vamos lá então? Vamos? Vamos a mais uma parte da aula sobre o sistema nervoso autônomo? Na aula anterior, se você não assistiu, tem aí no canal, assiste aí, nós vimos aspectos bem gerais do sistema nervoso autônomo. Vimos que ele é dividido em simpático e parasimpático e vimos algumas características anatômicas de cada um deles, certo? Agora, nessa segunda aula, nós vamos ver características mais pontuais e específicas de cada um desses sistemas, certo? Vamos lá, então? Então, ok. Nesse primeiro slide aqui, a gente já começa a ver fazer uma recordação do que nós vimos na aula passada. Aqui nós estamos vendo, olha, como que o sistema nervoso simpático se comporta, certo? Então nós vimos lá que o sistema nervoso simpático, ele tem a sua origem aqui, ó, no região tóraco-lombar, certo? A parte periférica, né, do sistema nervoso autônomo simpático. Ele tem a origem lá na região tóraco-lombar da medula, certo? Então, lá segmentos T1 a T12 do segmento torácico da medula espinal e L1 e L2, certo? Lá se originam as fibras pré-ganglionares, que são curtinhas, certo? E aí essas fibras vão formar gânglios, ó, paravertebrais e gânglios pré-vertebrais. Agora nós vamos falar exatamente da diferença deles, ok? Depois do gânglio, aí nós teremos fibras pós-ganglionares, que no caso do sistema nervoso simpático, elas são bem longas, né? Já que esses gânglios estão pertinho lá da coluna vertebral e as vísceras geralmente estão mais distantes, essas fibras pós-ganglionares, para poder atingir as vísceras, elas têm que ser um pouco mais longas, certo? E que vísceras que o sistema nervoso simpático vai atuar? Músculo cardíaco, músculos lisos e glândulas, certo? Então, só uma recordação aí dessa componente anatômico aí do sistema simpático, certo? Esses gânglios, os gânglios paravertebrais, eles irão formar ao redor, né, ali ao lado da coluna vertebral, um tronco, que nós chamamos de tronco simpático, certo? Então vai ser uma série de gânglios paralelos à coluna vertebral, certo? Só que eles não são isolados, eles são interligados por ramos chamados de ramos interganglionares, tá? Então um ramo vai ter comunicação com o outro, tá? Por esses ramos interganglionares, tá? Então eles vão estar dos dois lados da coluna vertebral até chegar lá na parte mais inferior, na região sacral, onde eles se unem em um só gânglio aqui, que a gente chama de gânglio ímpar, ok? Então, essa é aí como se organizam esses gânglios paravertebrais. A gente vai ver que em determinadas regiões a gente também terá os gânglios pré-vertebrais, mas vamos estudá-los daqui a pouquinho. Vamos ver isso numa imagem? Então aqui, ó, nesta imagem a gente consegue ver isso claramente, né? Então aqui do segmento tóraco-lombar da medula espinal estão saindo aqui, ó, os gânglios, certo? Desculpa, os nervos, certo? As fibras pré-ganglionares do sistema simpático, tudo bem?
essas fibras, olha, estão vindo aqui para os gânglios. E olha como eles têm aqui, né, os ramos interganglionares. Vejam que, embora ela tenha origem aqui no segmento tóraco-lombar, esses nervos, eles vão, olha, subir ainda, vão formar gânglios em uma região mais cranial, certo? E esse tronco simpático, ele vai se estender até aqui, ó, perto do cóccix, certo? Então, a gente vai ter aí essas fibras pré-ganglionares se estendendo a esses gânglios, onde elas irão fazer sinapse em cada um desses gânglios. Toda vez que a gente fala em sistema nervoso periférico de gânglio, a gente está falando de um acúmulo de corpos de neurônios, certo? Então, tem um corpo de neurônio, um monte deles, eu estou falando de um gânglio, certo? Toda vez que a gente está fora do sistema nervoso central e a gente tem ali um aglomerado de corpos de neurônios, a gente chama de gânglio, tá? E esse tronco simpático formado por gânglios. Tudo bem? Geralmente nos gânglios é onde acontecem as sinapses, né? Já que a gente tem chegando o botão terminal de um neurônio, encontrando com o corpo do próximo neurônio. Tudo bem? Então, essa imagem aqui mostra bem claro para a gente essa distribuição, ok? Nessa outra imagem aqui, olha, nós também vamos ver mais ou menos isso, né? Então, aqui, olha, lá do nervo espinal, que está saindo da medula, certo? Ó, ele vai ter aqui os componentes cinzento e branco, a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho sobre eles, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas eles vão formar aqui, olha, os gânglios, né? Que vão formar o tronco, olha aqui, ó, certo? O ramo comunicante aqui, o interganglionar, que vai estar ligando lá os outros dois gânglios. Tudo bem? Certo? Então, facinho de entender isso até aqui, certo? Então, até aqui que nós vimos aqui, da medula saem os nervos, certo? Pré-ganglionares, que vão até o gânglio, e esses gânglios se organizam aqui em um tronco por toda a extensão da medula. Tudo bem? Ótimo. Agora, quantos são esses gânglios? Como que esses gânglios paravertebrais se organizam? Eles têm um número variável, dependendo da região, tá? E a gente vai denominá-los conforme a região da coluna vertebral mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter gânglios cervicais, gânglios torácicos, lombares, sacrais e coccígeos, certo? Na região cervical, nós temos geralmente 3 gânglios, tá? Um em cima, um no meio e um embaixo. Termo anatômico para isso? Cervical superior, cervical médio e cervical inferior. Aqui tem um adendo. Esse cervical médio, ele nem sempre está presente, tá? É muito comum ele estar ausente, mas ele também está descrito, então a gente fala ele aqui. Outro adendo. O cervical inferior, ele também pode ser denominado de cérvico torácico ou estrelado. Quando isso acontece? Quando ele está fundido com o primeiro gânglio torácico, por isso que eu coloquei essa comunicação aqui, tá? Quando o primeiro gânglio torácico se funde ao cervical inferior, aí a gente tem um gânglio chamado de gânglio cervicotorácico, certo? O nome já sugere pra gente isso, certo? Cervical e torácico. Ou também, pelo seu formatinho, gânglio estrelado, certo? O próximo segmento é o segmento torácico, certo? A gente vai ter aqui, em média, de 10 a 12 gânglios, tá? Esse número aqui na região torácica ele varia bastante, mas geralmente é aí de 10 a 12 gânglios, tá? Porque pode haver fusão, é muito comum haver fusão entre gânglios vizinhos, certo? Aqui na porção torácica, a gente vai ter uma particularidade bastante importante. A partir mais ou menos de T5, tá, lá do segmento 5 da medula espinal, vão surgir 3 nervos, chamados de nervos esplâncnicos, maior, menor e imo. Imo quer dizer muito menor, certo? Ou muito para baixo. Esses 3 nervos, eles vão ter um trajeto inferior, ou seja, eles vão sair aqui da região torácica e vão descer, né? Vão atravessar o diafragma e aí eles vão eles vão passar pelos gânglios, certo? Esses nervos estão passando lá dentro dos gânglios torácicos, só que eles não vão fazer sinapse nesses gânglios. Eles vão passar por eles, passou batido. Passou, desceu, e aí eles vão formar lá mais na região abdominal, eles vão formar gânglios chamados de gânglios pré-vertebrais, certo? Os gânglios paravertebrais, ó, eles são paralelos, né? Ó, a gente tem a coluna vertebral aqui, eles são paralelos à coluna vertebral. Os gânglios
pré-vertebrais, eles estarão mais próximos aqui à parte anterior da coluna vertebral. Tudo bem? Então, esses três nervos, esplâncnico maior, menor e imo, que vão surgir lá a partir de T5, eles vão passar pelos gânglios torácicos ali, paravertebrais, não vão fazer sinapse, vão continuar e vão terminar em outros gânglios, chamados de gânglios pré-vertebrais. Aí lá sim, eles vão fazer a sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Tudo bem? Esses três nervos, esplâncnico maior, menor e imo, eles vão terminar, como a gente já falou, lá na região abdominal, certo? Nos gânglios pré-vertebrais, que são aqui alguns. Esses gânglios, eles vão estar muito próximos às artérias da região ali abdominal. E eles vão receber o nome das artérias onde eles estão ali grudadinhos. Eles ficam geralmente localizados em cima da aorta. E aí, como eles estão ali bem pertinho, por exemplo, do tronco celíaco, a gente vai ter lá dois gânglios, gânglios celíacos. A gente vai ter outros dois gânglios muito próximos das artérias renais. Então, são gânglios aórtico-renais. A artéria mesentérica superior é uma só, então a gente vai ter um gânglio mesentérico superior. E a artéria mesentérica inferior também é uma só, então a gente também só vai ter um gânglio mesentérico inferior. Conseguiu fazer a relação? Certo? Então, a partir de T5, a gente tem esses nervos especiais, certo? Que vão descer em direção ao abdômen para formar esses gânglios já lá no abdômen, tá certo? Fora isso, nós vamos ter outros gânglios. Na região lombar, né, formado aqui, a gente vai ter de 3 a 5 gânglios. Na região sacral, de 4 a 5 gânglios também. E na região coxígea, um único gânglio, que é aquele gânglio ímpar. Lembra que a gente falou aqui atrás que os gânglios paravertebrais, né, unidos lá, eles terminam lá no final em um único gânglio chamado de gânglio ímpar? É esse aqui, que vai estar lá na região coxígea. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui numa primeira imagem para a gente começar a entender isso, mas eu vou mostrar outra imagem que vocês vão entender melhor. Fica calmo, não se apavora que a gente vai conversar devagar sobre isso, tá certo? Então aqui, olha, nessa imagem a gente consegue ver bem. Aqui, olha aqui o tronco, tá vendo? Ó, formado aqui, certo? E a gente também consegue visualizar aqui, olha, que da região lá de T5, né, ó, começam a sair aqui, olha, os nervos esplâncnicos, olha, mostrados ali. Olha como eles descem em direção inferior. Olha aqui na região da aorta, como eles formam vários gânglios aqui, tá vendo? Ó? Esses são gânglios que estão na frente, ou seja, eles são antes das vértebras. Então a gente chama de gânglios pré-vertebrais, tá certo? Que vão irrigar, vão fornecer suprimento nervoso simpático para as vísceras do abdômen, tá certo? Esses outros aqui, olha, estão paralelos à coluna vertebral, então a gente chama de paravertebrais. Deu para entender a diferença? Facinho entender isso, né? Nessa próxima imagem aqui, olha, nós vamos ver exatamente isso, né? Então, olha aqui, olha, pra gente recordar. Aqui tá a medula espinal, certo? Os segmentos torácicos lá de T1 a L2, de onde saem os nervos, né? A gente tem a origem lá dos neurônios pré-ganglionares do sistema simpático. Aí eles vão se organizar aqui, olha, nessa coluna, certo? Nesse tronco, chamado de tronco paravertebral, tudo bem? Esse tronco aí de gânglios, certo? Lá de T5 em diante, ó, a gente vai ter a formação aqui de nervos esplâncnicos, certo? Mas olha aqui nesse desenho que interessante. Se você observar aqui, olha, o nervo que está saindo, o pré-ganglionar, olha, ele está sendo observado aqui pontilhado, tá vendo? Ó? Ele passou direto pelo tronco, pelo gânglio aqui do tronco, ó. Passou direto, aonde ele terminou? Lá nos gânglios paravertebrais, certo? Olha, ele não fez, olha esses aqui, ó, esses aqui fazem sinapse aqui, percebem, ó, já mudou. O neurônio pós-ganglionar aqui, a fibra pós-sináptica, né, ou pós-ganglionar, ela está de forma contínua, ó, nesses segmentos ele fez sinapse aqui. Daqui para baixo, ele já não faz sinapse aqui, olha, esses nervos esplâncnicos, eles passam direto e vão fazer sinapse já lá nos gânglios paravertebrais, certo? Ó, que vão inervar aqui, ó, as vísceras do abdômen. Tudo bem? Facinho, né? Isso. Vamos falar um pouquinho, então, agora desses neurônios, até agora a gente está vendo, né, mais ou menos os neurônios pré-ganglionares, né? Vamos ver um pouquinho agora desses neurônios
pós-ganglionares, como que eles se organizam. A gente já deu para vocês aí, né, uma leve introdução de como eles se organizam. Então, os neurônios pós-ganglionares, eles terão origem em 2 lugares. Nos gânglios paravertebrais, certo? Que são aqueles lá coladinhos na coluna vertebral. E nos gânglios pré-vertebrais, que são aqueles que estão lá em cima da aorta. Lembram deles, lá na região abdominal? Todos eles, né, o destino desses gânglios pós-ganglionares vai ser glândula, músculo liso, músculo cardíaco, certo? Para eles atingirem as glândulas, os músculos lisos, os músculos cardíacos, eles vão utilizar 3 trajetos diferentes. Eles podem atingir os seus objetivos através dos próprios nervos espinais. Lembra lá da medula? Tinham lá 31 pares de nervos espinais, né? Então, acompanhando esses nervos espinais, a gente pode ter ali fibras do sistema nervoso simpático, tá? A gente vai ver, numa próxima imagem, que ele sai, vai lá para o gânglio, e aí ele volta para o nervo espinal e acompanha o nervo espinal. Tá? Então, todos os nervos espinais vão ter acompanhando ele algumas fibras simpáticas, tá? Pós-ganglionares já, tá? Para poder atingir já o alvo. Com isso, ela vai conseguir atingir, por exemplo, os músculos eretores do pelo, tá? Então, por exemplo, os nervos que vão formar lá o plexo braquial, que vão se distribuir para todo o membro superior, o plexo lombo sacral, né, que vai lá inervar todo o membro inferior. Junto com esses nervos espinais, vão ter componentes simpáticos, tá? Então, vão chegar lá nos músculos eretores do pelo, nas glândulas sudoríparas, certo? Que produzem o suor, nos vasos cutâneos, tá? Então, os nervos espinais, todos eles vão ter algum componente simpático, certo? Outra forma que os nervos simpáticos têm de alcançar as vísceras-alvo são através de uma artéria, tá? Eles vão pegar carona com a artéria, certo? Então, por exemplo, lá no abdômen, lembra que a gente viu lá que os gânglios pré-vertebrais estão lá e eles recebem os nomes das artérias onde eles estão? Então a gente vai ter 2 gânglios celíacos, por exemplo. Então o tronco celíaco ele vai dar origem a algumas artérias, né? Hepática comum, gástrica direita, tal, esplênica. Dessas artérias, né, como ele já vai estar ali, ele vai aproveitar, pegar uma carona com essas artérias e ele vai para os determinados órgãos, tá? A mesma coisa, por exemplo, a mesentérica superior, que vai lá irrigar todo o intestino delgado, ele vai pegar carona junto com essas artérias, tá? Então, o sistema nervoso simpático pode pegar carona com as artérias, já que ele está ali tão pertinho delas, certo? E também tem uma terceira forma, de forma independente, tá? Ele vai direto do gânglio, ele vai direto para a víscera. Por exemplo, os nervos cardíacos, tá? Alguns nervos cardíacos cervicais saem de lá e vão diretamente para a víscera, certo? Então, são as 3 formas dos nervos pós-ganglionares, né, dos neurônios pós-ganglionares, chegarem até as suas vísceras, certo? Até as suas vísceras-alvo. Nervos espinais, artérias e independente, que é a menor parte, tá? A menor quantidade são os nervos interdependentes. A maior parte acompanha nervos espinais e as artérias, certo? Vamos nessa imagem aqui, ó, a gente vai entender isso. Então, olha aqui, ó. A gente tá tendo aqui, da medula espinal, certo? Saindo aqui, ó, um neurônio pré-ganglionar, tá vendo, ó? Ele tá saindo aqui, tá indo até o gânglio, certo? Lá no tronco, lembra que a gente falou lá do tronco? Certo? Lá no gânglio, ele já vai fazer lá a sinapse, né, com alguns outros neurônios, vai ter ramos dele que vão subir lá para os gânglios superiores, outros vão para os gânglios inferiores, certo? Só que uma parte dele, olha, vai fazer sinapse com outro neurônio que está aqui, ó, pós-ganglionar, certo? Que vai voltar, ó, lá e acompanhar o nervo espinal. Lembra que a gente falou que uma parte deles acompanha o nervo espinal? Certo? Então aqui, olha, nessa imagem a gente vê isso claramente, certo? Então a gente tem aqui, ó, o nervo pré-ganglionar, aqui, ó, o neurônio pré-ganglionar saindo, chegando até o gânglio, e aqui no gânglio ele faz sinapse já com o neurônio pós-ganglionar, que volta de novo, certo? Lá para o nervo espinal, e agora vai acompanhar o nervo espinal, certo? Ele volta pelo ramo que a gente chama de ramo cinza, certo? Ramo comunicante cinza. Tudo bem?
Essa é uma das formas. A outra forma que a gente viu, né, é acompanhando as artérias, né? Lembra que a gente falou lá que dos gânglios, né, ó, ele vai já acompanhar as artérias que vai lá para o estômago, para o fígado, né, artéria gástrica, artéria hepática, artéria mesentérica, artéria renal, certo? Ele já está ali junto com a artéria, já aproveita o caminho, certo? Nessa outra imagem aqui, olha, a gente vê lá alguns ramos que vão diretamente para o órgão, por exemplo, como o coração. Tá certo? Então, essa é basicamente a organização do sistema simpático. Só para a gente lembrar, temos lá o tronco simpático paravertebral, certo? Que tem lá os ramos interganglionares, e temos aqui os gânglios também, chamados de gânglios pré-vertebrais. Tudo bem? Até aqui? Simpático, super tranquilo, nós já vimos no vídeo anterior como que são alguns exemplos de atuação do simpático, certo? Agora vamos estudar um pouquinho da distribuição anatômica do sistema parasimpático. Vimos lá no primeiro vídeo que as diferenças entre o simpático e o parasimpático começam desde a origem, certo? Então lá o parasimpático ele vai ser crânio sacral. Então ele vai ter as origens das fibras pré-ganglionares lá no crânio, no tronco cefálico, né, mesencéfalo lá, e lá na região sacral da medula, certo? E a fibra pré-ganglionar é comprida. Por quê? O gânglio já vai estar lá na víscera. Então, se ele vai inervar o intestino, o gânglio já vai estar lá, praticamente dentro do intestino. Tá? Então, ele sai da medula espinhal e tem que ir até o intestino, certo? Então, a fibra pré-ganglionar é bem comprida. A pós-ganglionar, como ela já está lá pertinho da víscera, ela vai ser bem curtinha, certo? Então, com isso, a gente fala que o sistema parasimpático ele tem a parte craniana e a parte sacral, certo? Então, olha aqui, ó. Nessa imagem, a gente vê isso bem claramente, né? Então, aqui, ó, na parte craniana, a gente vai ter alguns núcleos aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Vão sair aí, basicamente, por nervos cranianos, tá? E aqui na parte sacral, a gente também tem que vão inervar gânglios, vão inervar órgãos, principalmente da pelve, certo? Então, vamos começar a estudar como que é essa organização aí, certo? Na parte craniana, o sistema parasimpático, diferente do simpático, né? O simpático a gente viu lá. Basicamente, os neurônios pré-ganglionares saem lá da região torácica e lombar da medula e eles vão para gânglios paravertebrais ou pré-vertebrais, certo? Aqui na parte, no parasimpático, vai ser um pouquinho diferente essa organização. Na parte craniana, a gente vai ter lá núcleos, certo? Que estão lá no tronco encefálico, onde se localizam os neurônios pré-ganglionares, tá? Eles vão estar em núcleos, lá dentro do tronco encefálico, certo? Lá vão estar os corpos dos neurônios pré-ganglionares. E eles vão sair de lá através de nervos cranianos, tá? Vão ser 4 nervos cranianos, a gente vai ver daqui a pouquinho isso, certo? E aí esses nervos cranianos vão até gânglios também, certo? Também gânglios, porque lá eles vão fazer sinapse com as fibras pós-ganglionares, certo? De lá saem os neurônios pós-ganglionares formando as fibras nervosas que vão atingir o órgão-alvo, certo? Então a gente tem aqui os nervos cranianos indo até o gânglio, aí já não vai ser mais nervos craniano, aí a gente vai estar saindo fibra nervosa, certo? Na parte sacral, os neurônios pré-ganglionares, eles vão estar lá nos segmentos sacrais da medula espinal, tá? S2, S3, S4. Aí eles vão sair de lá pela raiz anterior, tá? Desses nervos, S2, S3, S4. E depois do tronco, né, do nervo espinal ali, eles vão se destacar e vão formar o que a gente chama de nervos esplâncnico-pélvicos, tá? Então, depois lá que eles saem, né, da raiz anterior, os grânulos pré-ganglionares, aí eles vão formar os nervos esplâncnico-pélvicos, que são nervos longos. Esses nervos vão até as vísceras. E lá nas vísceras é que estarão os gânglios, certo? E aí dos gânglios saem as fibras pós-ganglionares. Tudo bem? Deu para entender a diferença aqui? Certo? Então, essa é mais ou menos a organização do parasimpático. Vamos dar uma olhadinha nesses núcleos lá do sistema nervoso central. Não vou me atentar muito a essa nomenclatura de núcleos aqui, certo? Mas eu vou passar rapidamente aqui pelos nomes, só para vocês já terem ouvido falar desses núcleos, certo?
Lá no mesencéfalo tem um núcleo chamado de núcleo visceral, tá? Do terceiro par de nervo craniano, que é o nervo óculo-motor. Antigamente, em alguns livros, vocês vão encontrar esse núcleo como Edinger-Westphal, tá? Olha que nome esquisito, né? Mais fácil de núcleo visceral, certo? Esse núcleo é de onde surge o terceiro par de nervo craniano, que é chamado de nervo óculo-motor, certo? Esse nervo óculo-motor, ele vai para um gânglio, que a gente chama de gânglio ciliar. A partir daí, ele vai fazer a sinapse e vai sair as fibras pós-ganglionares que vão inervar os músculos esfíncter da pupila e o músculo ciliar, certo? Então, lá do núcleo visceral, lá no mesencéfalo, certo? Então, a gente está aqui, olha, numa região mais superior, mesencéfalo, certo? Indo um pouquinho mais inferior agora, na ponte, a gente vai ter dois núcleos, um chamado de núcleo salivatório superior e outro chamado de núcleo lacrimal. De ambos vão sair fibras do nervo facial, tá? O ramo intermédio do nervo facial. Esse componente, né, do nervo facial, ele vai se dirigir para dois gânglios, tá? Do núcleo, as fibras que estão saindo do núcleo salivatório vão para o nervo facial, mas elas vão se dirigir aqui, ó, para o gânglio submandibular, tá? E as fibras que estão saindo do núcleo lacrimal vão pelo nervo facial, mas elas vão para outro gânglio aqui, ó, o gânglio pitérico-palatino, certo? Desses gânglios vão sair as fibras pós-ganglionares, certo? Do gânglio submandibular a gente vai ter lá, o nome já fala pra gente, né? Gânglio submandibular vai irrigar a glândula submandibular, a glândula salivar, tá? Já aproveitando que tá aí pertinho, já inerva a sublingual também, certo? Já do gânglio pitérico-palatino, aí a gente vai ter a inervação da glândula lacrimal, certo? Outro núcleo que tem, se a gente tem um núcleo chamado de salivatório superior, é porque tem a gente um núcleo salivatório inferior, certo? Esse vai estar um pouco mais abaixo. Aqui a gente está na ponte, certo? Aqui a gente está um pouquinho mais para baixo, a gente está no bulbo, tá? Lá no bulbo vai ter esse núcleo salivatório inferior, de onde vão sair as fibras pré-ganglionares através do nervo glossofaríngeo, tá? Que é o nono par de nervo craniano, certo? Aqui, ó, o facial é o sétimo e o glossofaríngeo aqui é o nono, certo? Ele vai para um gânglio chamado de gânglio óptico, que de lá vai sair o neurônio pós-ganglionar, que vai para a glândula parótida, certo? Olha, já inervamos todas as glândulas salivares, certo? Agora, ainda lá no bulbo, né? Então aqui também no bulbo, tem um outro núcleo, chamado de núcleo posterior do vago, tá? Desse sai o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, que é um dos nervos mais importantes do sistema parasimpático, tá? Ele vai sair daí e ele vai se dirigir aos gânglios de todas as vísceras torácicas e abdominais, tá? E aí, obviamente, os neurônios pós-ganglionares vão inervar todas essas vísceras. Tudo bem? Por isso que ele é um dos nervos mais importantes, porque ele vai inervar o maior número de vísceras, certo? Olha nessa imagem aqui, ó, que legal isso. Aqui a gente está vendo basicamente isso, né? Ó, aqui saindo aqui, olha, né? O mesencéfalo, bulbo e ponte, né? Saindo aqui os nervos, ó, o terceiro par de nervo craniano, certo? Que vai lá para a região de olho, lembra que a gente falou aqui atrás, né? Vai lá para o esfíncter da pupila e músculo ciliar, né? Aqui, olha, o sétimo par de nervo craniano, que é o facial, né? Tá indo lá para as glândulas submandibular, sublingual, lacrimal, certo? Tudo bem? Aqui e aqui, certo? E lembra que a gente falou que ele tem dois componentes, né? O oitavo, que é o glossofaríngeo, lá para a glândula parótida, certo? E o 10º, ó, descendo lá para as vísceras do tórax e do abdômen, certo? Enquanto as sacrais, a gente vai ver que vai estar lá na região da pelve, certo? Olha aqui, ó, do núcleo, certo? Ó, o núcleo visceral lá, só para vocês terem uma ideia, né? Então, no núcleo visceral, sai a fibra pré-ganglionar, vai até lá o gânglio, qual que era o nome desse gânglio mesmo? Ciliar, certo? E aí depois o gânglio ciliar, ela faz sinapse e vai lá para inervar, que a gente viu, que era o esfíncter da pupila e o músculo ciliar, certo? Tudo bem? Ótimo. Para a gente terminar, essa imagem agora, ó, que
apareceu aqui pra gente, que mostra bem esses campos aí de atuação desse sistema parasimpático, né? Então aqui, ó, os mais superiores e inervando principalmente aqui cabeça, certo? O 10º par de nervo craniano, que é o vago, inervando todas as vísceras praticamente aqui do abdômen e do tórax, e os segmentos sacrais inervando aqui esses componentes mais pélvicos, a parte final do intestino grosso aqui, certo? Tudo bem? Então, esse foi o sistema nervoso autônomo. Estudamos aqui a parte simpática e parasimpática. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em sanar a sua dúvida. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui também, que a gente faz para vocês. Tudo bem? Então é isso, muito obrigada pela sua companhia, espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, deixa um like, se inscreve no canal, fala para um amigo e eu te espero aqui para os próximos vídeos dos próximos assuntos. Combinado? Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo vídeo. Tchau!